Olá mundo, eu me chamo 4F69 e bom, macOS é um Linux pago? Nesse momento você pode se encaixar em dois tipos de pessoas. O grupo número 1 é o grupo que entendeu a minha pergunta e está se perguntando aonde eu quero chegar com esse questionamento. E o grupo número 2 é a pessoa que está tentando entender o que um tem a ver com o outro. E bom, não se preocupe que eu vou responder essa pergunta e deixar bem claro para quem é do grupo 1 aonde eu quero chegar com esse meu questionamento, e irei mostrar para o grupo 2 o que um tem a ver com o outro e também responder a pergunta e mostrar aonde eu quero chegar. Beleza? Então, simbora! Então, para começarmos nossa pequena aventura nessa pergunta diferente, vamos analisar algo para podermos comparar, uma âncora, tá bom? Assim como no Linux e também no Windows, o macOS também tem o seu terminal. Tá certo que no Windows se chama CMD, porém é o mesmo esquema, tu pode usar comandos, manipular o computador, usar a máquina por dentro dele, ou também você pode ir com mouse e teclado, como a maioria das pessoas fazem hoje em dia. Porém, o meu ponto é que os comandos do Linux e do Mac são muito parecidos. Vamos ver aqui alguns exemplos. No exemplo aqui de comandos de navegação, o comando para mostrar diretório atual, tanto no Linux quanto no macOS, é o mesmo. Listar os arquivos, listar detalhando, mostrar arquivos ocultos também são os mesmos. Se você seguir o resto, você pode perceber que boa parte dos comandos ou são os mesmos ou são parecidos. Então agora voltando ao início, o Mac é um Linux pago? E bom, a resposta não é bem um sim e muito menos um não. Não é um 880. Tem um pouco mais nessa história aí que vocês precisam analisar para poder chegar numa conclusão. É isso que a gente vai fazer aqui. Portanto, para entender por que o macOS e o Linux são tão parecidos, precisamos voltar ao início da história. Na década de 1970, foi criado o Unix, um sistema operacional desenvolvido nos Bell Labs. Ele ficou famoso por sua estabilidade, simplicidade e por introduzir conceitos que influenciaram sistemas até hoje, como o terminal, permissões de arquivos e filosofia de criar programas pequenos que fazem uma tarefa muito bem. Com o passar dos anos, o Unix deu origem a diversas ramificações, e uma das mais importantes foi a BSD, desenvolvida pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. O BSD evoluiu para o sistema como FreeBSD, NetBSD e OpenBSD. E em 1991, Linus Torvalds criou o Linux diferentemente do BSD. O Linux não foi construído a partir do código do Unix. Ele foi escrito do zero, mas inspirado no funcionamento e na filosofia do Unix. Por isso, o Linux é chamado de um sistema Unix-like, ou seja, semelhante ao Unix. Enquanto isso, a Apple seguiu outro caminho. Em 1996, ela comprou a empresa NeXT, fundada por Steve Jobs. O sistema operacional da NeXT serviu de base para o Darwin, que é o núcleo do macOS. O Darwin utiliza o kernel XNU, que combina o microkernel Mash com componentes do BSD. Ou seja, o macOS possui uma ligação histórica direta com a família BSD, que por sua vez descende do Unix. Por isso, tanto o Linux quanto o macOS compartilham muitas características. Ambos utilizam um terminal muito parecido, comandos como ls, cd, pwd, grepcat e outros.
além de uma estrutura de diretórios semelhantes. Essa semelhança existe porque ambos seguem a tradição e os padrões criados pelo Unix. No entanto, eles pertencem a famílias diferentes. Então, depois de toda essa corrida pela uma parte da história, vocês puderam ver que existe esse Unix e que o macOS tem uma descendência direta dele. Então, o Mac, no nódulo da sua árvore genealógica, tem o Unix. Já o Linux não. O Linux, se você for ver no nódulo dele, ele tem a inspiração do Unix. Então, o Mac tem ligação, como entre aspas, uma ligação de sangue genealógica, uma ligação genética com o Unix. Ele veio direto dele. Já o Linux não. O Linux, na sua origem, se baseou no Unix para fazer a sua criação. Por isso que, como eu falei, ele é um Unix-like. O que é esse like? É algo semelhante. Ele é um semelhante a tal coisa. Então ele não é, ele é semelhante. Ele se inspirou. Então, se nós fôssemos fazer uma semelhança, daria para dizer assim, bem de forma informal, que ambos são primos. Ou seja, o macOS não é um Linux pago e o Linux não é um macOS grátis. Porém, entretanto, todavia, dentro do meio acadêmico ali com seus colegas, amigos, se você simplesmente chegar e falar, Linux pago, bababá, a piada vai estar sendo entendida. Vai dar para brincar com isso. Tanto que eu mesmo até brinco com isso de vez em quando na faculdade. Quando tem que fazer uma apresentação e o grupo anterior estava usando um Mac, eu falo, tira esse Linux pago daí. Daí todo mundo ri, é piada. Porque dá para entender o que eu quero dizer com Linux pago, entre aspas. Porém, se a gente pegar e abrir um mapa deles e ver a história, o macOS não é um Linux pago. Ele é um sistema operacional e Linux é outro. Assim como o Windows também é um diferente. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, ative o sino e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente poder crescer esse canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Até a próxima e tchau!